E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Sport TV News, falando tudo sobre a vitória do Verdão sobre o Fluminense, galera. Fora de casa, Palmeiras que não ganhava do Fluminense no Maracanã desde 2017. Com essa vitória, o Verdão chega a 29 pontos e está na terceira colocação do Campeonato Brasileiro com 2 jogos a menos. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Tá aí o Vitor Roque aparecendo na vitória importante do Palmeiras, um jogo que também não foi dos melhores, principalmente um primeiro tempo muito fraco tecnicamente no Maracanã, mas o Palmeiras aproveitou as falhas gravíssimas que o Fluminense cometeu na partida e venceu fora de casa, né, Joana? E com essa importância de um gol do Vitor Roque, falamos dele muitas vezes ao longo ontem, da semana. Principalmente. Exatamente, quando a oportunidade apareceu, ele fez mais uma boa partida. A gente viu também um passe que ele dá pro Facundo Torres, perdeu uma das melhores chances do Palmeiras. Depois ele cabeceia. Exatamente. É mais uma boa partida e vai ser assim, né? O Abel destaca, né? Também não é agora que o Vitor Roque embalou e vai ser o melhor jogador do futebol brasileiro, mas é assim, jogo a jogo, que o jogador vai retomando a confiança. E como o Abel também falou na coletiva, e ele repete sempre, não vai jogar um futebol muito bonito sempre. E às vezes é bom contar com a sorte, que foi o que aconteceu ontem. Sem tirar o mérito do Palmeiras, mas claro que a gente tem que destacar os erros individuais do Fluminense. Acho que tem duas coisas. O palmeirense está muito acostumado com esse filme, viu? Fazer um primeiro tempo ali, ruim, e às vezes o mesmo time, sem alterações no intervalo, voltar totalmente numa rotação superior. E ontem foi exatamente isso que aconteceu. Vamos pontuar aqui uma substituição que acontece também de maneira compulsória, vamos dizer assim, que foi o Felipe Anderson, que saiu machucado com 30 minutos, entre o Sousa, mas o Sousa entra muito melhor que o Felipe Anderson. Então, esse é um ponto. Ontem, o Palmeiras tinha o desfalque certo do Bruno Fux, e a gente já cantava a bola que provavelmente seria o Mikael, mas o Piquerez acabou não jogando e faz... Gente, é absurda a diferença quando o Piquerez não joga, né? Quem entrou ontem foi o Vanderlan. A gente falava de gaps, né, entre jogadores do banco e jogadores titulares, que no Palmeiras essa distância ela é pequena em várias situações, em várias posições. Na lateral esquerda não é o caso. A gente tem uma diferença muito grande de comportamento do que um produz e o outro produz. Então, o Vanderlan, por exemplo, defensivamente falando, deu uma falhada ali e muitas jogadas criadas podem não ter, pode ser, a gente até falou, né, que o primeiro tempo não foi brilhante em nenhuma equipe, mas por onde o Fluminense mais chegava era exatamente por ali, pelo lado direito, com o Samuel Xavier, que a gente sabe que é um jogador bem vertical do Fluminense. Do lado do Fluminense tem essa questão da magia do Mundial de Clubes, que a gente sabia que ia ter um efeito no retorno. Eu acho completamente humano e natural que os jogadores tenham dificuldades nesse retorno. Palavras do próprio Thiago Silva, ele falou, agora a gente volta para a nossa realidade. É como se tivesse, sabe, é isso, viver um momento mágico, uma competição diferente, que mobiliza de forma diferente. E nesse retorno, além de tudo isso, desse aspecto de cenário e de realidade, tem o fato da perda do seu jogador fundamental, que é o Arias, né? Então, o Fluminense não fazia um jogo perfeito, mas também não fazia um jogo ruim. E aí falhou quando não podia falhar. O Palmeiras, que não tem nada a ver com isso, cresce de produção no segundo tempo e aí, aproveitando-se dessas falhas, faz o placar e é sobre resultado, né? A gente poderia falar aqui uma hora, né, de rendimento de Fluminense, de rendimento do Palmeiras, cada um produziu em cada tempo, mas no final das contas, o Palmeiras saiu com uma vitória muito importante dentro de casa, fora de casa. E o Fluminense perdeu pontos importantes mais uma vez no Maracanã, que acho que isso é uma conta que a gente tem que fazer. Não é só a questão do Fluminense não vencer a 4 jogos, contando a derrota para o Chelsea na Copa do Mundo. É a questão de estar perdendo no Maracanã. Ou seja, na sequência, o Fluminense tem jogos a menos, vai ter que recuperar esses pontos em jogos mais difíceis, jogos fora de casa. Mas também a gente tem que pontuar que olha para quem que o Fluminense perdeu nesse retorno. Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Exatamente os postulantes ao título do Campeonato Brasileiro. Então, acho que tudo isso tem que entrar no liquidificador aí, quando a gente fizer essa mistura de análise do jogo. Mas para o Palmeiras, que não tem nada a ver com a crise do Fluminense, que não tem nada a ver do Fluminense ainda não ter voltado com a cabeça assim, no Campeonato Brasileiro, porque aparentemente está com uma dificuldade,
conquistou um belíssimo resultado fora de casa e, claro, se aproxima ali dos líderes do Campeonato Brasileiro, ainda com jogos a menos. É isso, né? O Fluminense tem essa sequência bem dura depois do retorno da Copa do Mundo de Clubes, né? Contra o Flamengo é um jogo que o Fluminense é visitante, né? Na tabela, o Flamengo é o mandante do jogo, mas não deixam de ser 3 partidas dentro do Maracanã, partidas difíceis jogando no Rio de Janeiro, né, Raed? E principalmente contra o Palmeiras, né? É um time que você tem que ter o erro zero, né? A gente viu ali a falha do Fábio, o Fábio tem muito crédito e talvez seja uma das falhas mais gritantes dele nos últimos anos, até na carreira do Fábio. Eu não me lembro de um frango tão clamoroso assim, uma bola que parecia fácil em cima dele. Enfim, a gente espera de um goleiro do nível do Fábio uma defesa, mas acontece. E aí depois o Martinelli também entrega uma bola no pé do Vitor Roque. Então o Palmeiras acaba ganhando 2 presentes numa partida, e a gente sabe que uma das principais características desse time do Palmeiras, do Abel Ferreira, mesmo quando está mal, o Palmeiras consegue aproveitar e sair de jogos ruins com bons resultados. E aí depois que o Palmeiras toma a frente, é um time que sabe jogar com a vantagem no placar, né? Sabe se defender muito bem quando tem a vantagem no placar. Esses 2 erros que você falou do Fluminense, de 2 jogadores que para mim foram dois destaques do Fluminense na última Copa do Mundo de Clubes. A gente pode falar aí do Arias, do Thiago Silva, mas a gente tem que falar do Fábio, a gente tem que falar do Martinelli. Foram destaques na Copa do Mundo de Clubes, e esses erros aí para mim são erro de lapso de concentração, dos 2, tanto do Fábio quanto do Martinelli, porque a gente sabe que o Fábio defende aquela bola, era uma defesa fácil. Para mim, ele já estava pensando no movimento seguinte, então falha de concentração. E no fim do primeiro tempo, né, o jogo muito perto do intervalo também, num primeiro tempo que o Fábio não tinha trabalhado, né? Talvez tenha sido a primeira jogada que exigiu do goleiro do Fluminense no jogo. Foi a primeira finalização do Palmeiras. Exato. E depois o Martinelli, que ele também por falha de concentração, ele dá todo um indício de onde ele vai dar o passe, e o Vitor Roque, atento, consegue recuperar a posse de bola e fazer o gol da vitória do Palmeiras. Depois o Palmeiras se defende muito bem, faz uma linha com 5 jogadores ali no último terço, evita que o Fluminense consiga fazer uma pressão final e sai com o resultado, coisa que é notória e rotineira no trabalho do Abel Ferreira. É um time que compete muito, que consegue resultados, e a partir do momento que fica à frente do placar é muito difícil de perder ou empatar jogos. E a Joana trouxe nessa questão do time do Palmeiras, com as baixas, né? A saída, as vendas, né, de Richard Rios e Estevão já, na minha visão pelo menos, já reduzem o nível de qualidade desse elenco. Claro que o Abel pode reencontrar um time, achar uma equipe com o que ele tem hoje de material humano. Essa ausência do Piquerez também, concordo que talvez seja o maior desequilíbrio do elenco do Palmeiras hoje na lateral esquerda. Porque é uma das referências do time. Exato, muito por conta do alto nível do Piquerez, não necessariamente por conta do Vanderlan. Exatamente. Que entra em momentos como esse. E o Abel repete, pelo menos na parte ofensiva, o que tinha dado certo contra o Atlético Mineiro. Ele repete o sistema também, né? Exato, e até com o Aníbal também fazendo, né, baixando. Esse é um que a gente tem que pontuar. Para fazer essa saída, né, Joana? Jogou muito Aníbal Moreno. E a gente tem que destacar porque o Aníbal Moreno não era titular Aliás, ele chega como titular o ano passado, ele perde a posição no começo do ano com a chegada do Emi Martínez, causou até uma certa estranheza, né? Mas segundo até explicações que o Abel deu posteriormente, olha, o Emi chegou no momento melhor, tá treinando melhor, me dá mais coisas, então o Emi Martínez vira o titular. É claro que o Abel muda bastante o time, mas o titular era o Emi Martínez. Aí na Copa do Mundo essa lógica se inverte, porque o Aníbal joga muito mais e aparentemente reconquista esse espaço, e foi o mapa de calor de Aníbal Moreno é qualquer coisa, tá? Um grande destaque do jogo de ontem. Sem dúvida, muito bom jogador, quando está em boa fase faz muita diferença para esse time do Palmeiras, numa posição que o Palmeiras também demorou para encontrar, né? A gente falava do Danilo chegando ao time do Botafogo, desde a saída do Danilo o Palmeiras teve dificuldade para achar esse primeiro volante. O Zé Rafael foi recuado em determinado momento, e o Aníbal chega muito bem no ano passado, tem uma queda, mas parece já retomar a qualidade, sendo importante para esse time do Palmeiras. Eu falava, Raed, sobre a repetição, né? O Palmeiras tinha jogado bem contra o Atlético Mineiro. Talvez o resultado, essa diferença mínima, o 3-2 no fim de semana, tenha sido até um pouco mentirosa, muito por conta do que o Hulk fez, né? O Hulk acabou carregando o Atlético Mineiro naquela partida em cobranças de falta. Mas o Palmeiras fez uma boa apresentação jogando no Allianz Parque, conseguiu uma boa vitória. E o Abel, ele repete. Da parte do meio para frente, ele deixa o Felipe Anderson do lado esquerdo, o Facundo pela direita, o Maurício segue no time no meio campo, o Lucas Evangelista, enfim, o Vitor Roque. Só que também as coisas não fluem muito bem nesse momento, no primeiro tempo, quando o Palmeiras joga
com essa equipe que começou, né, contra o Atlético Mineiro e contra o Fluminense. Acho que as mudanças também, a entrada do Sousa ajuda o Palmeiras a desafogar, ele dá inclusive o cruzamento, faz a assistência para o gol do Maurício, mas também o Palmeiras dá uma brecada numa boa fase que vinha do jogo contra o Atlético Mineiro, desse sistema ofensivo. É porque cada jogo tem uma história, né, amigo? Então o Atlético Mineiro, o Palmeiras contra o Atlético Mineiro conseguiu impor ali, principalmente no jogo de meio de campo, uma superioridade que fez com que a bola chegasse muitas vezes ao campo de ataque. Quando o Atlético Mineiro recuperava a bola, tentativa de ligação direta o tempo inteiro, facilitava inclusive o sistema defensivo do Palmeiras. E o Fluminense ontem, um time competitivo, com um meio de campo mais estruturado do que o meio de campo do Atlético Mineiro, não deixou com que o Palmeiras tivesse essa soberania no meio de campo, e aí o primeiro tempo foi um pouco arrastado. Segundo tempo continua com o M. Martínez voltando para fazer a linha de três. Né? O Aníbal Moreno. Voltando para fazer a linha de 3 com os zagueiros, só que ele muda ali um pouco o posicionamento do Maurício. O Maurício, ao invés de fazer um meio armador próximo do Vitor Roque, ele baixa e faz uma trinca de meio-campistas ali junto do Evangelista, com que faz com que o Palmeiras tenha um pouco mais de dinâmicas no meio de campo, e aí o Palmeiras é superior ao Fluminense na segunda etapa. Vamos ouvir então o que disse o técnico Abel Ferreira depois da vitória do Palmeiras sobre o Fluminense. Temos uma equipa jovem, temos uma equipa de presente, temos uma equipa de futuro, temos muita margem para melhorar, vamos continuar a trabalhar, vamos ganhar, vamos perder. Vão dizer que nós somos os melhores, a seguir vão dizer que nós somos os piores, mas há uma coisa que nós nunca podemos duvidar, é do nosso valor, do nosso trabalho, da nossa resiliência, da nossa consistência e da coragem que temos que ter. E vamos continuar nesta luta insana, com jogos atrás de jogos, viajar de dia e de noite, jogar seja a que horas for, seja contra quem for, e se não ganhar, nem corrermos, nem jogarmos bem, ninguém vai dizer que é calendário congestionado, são gramados fracos, é equipas com jogadores lesionados, é equipas a vender os seus melhores jogadores. Ninguém quer saber disso. Querem é que os seus clubes ganhem, seja de que jeito for, e não é assim. Competimos todos pelo mesmo, mas só um vai ganhar. Aí, palavras do Abel Ferreira, né, Joana? A gente falava também sobre essa fase aguda da temporada do futebol brasileiro, né? O Palmeiras tentando encontrar um time antes de compromissos importantes nas Copas. Claro que o Palmeiras segue brigando no Campeonato Brasileiro, se aproximou, inclusive, nessa rodada do líder Cruzeiro e tem jogos a menos, mas está chegando a hora de Copa do Brasil com um clássico nas oitavas de final contra o Corinthians e também de Libertadores. Então é um momento crucial da temporada para o Palmeiras, que briga em 3 frentes. Mas o Palmeiras, de uma certa forma, nos últimos anos, deixa muito claro essa mensagem que nunca desgarra do Campeonato Brasileiro. Nos últimos anos, pelo menos, foi essa postura. É um time que prioriza o Campeonato Brasileiro, né? E o Palmeiras, o outro espanhol dos espanhóis, da espanholização brasileira aqui, venceu o Fluminense de virada, quebrou um jejum de 8 anos no Maracanã. Primeiro tempo inofensivo do Palmeiras, é verdade, mas venceu de virada, quebrou um jejum de quase 8 anos sem vitórias diante de um carioca, qualquer que seja, no Maracanã. Olha que loucura. O Palmeiras não ganhava um jogo no Maracanã de um carioca há quase 8 anos. Tinha sido em 2017, diante do Fluminense, de fato, do mesmo Fluminense. De lá para cá, a única vitória palmeirense no estádio tinha sido contra o Santos, na final da Libertadores de 2020. Que coisa, hein? E olha que o Palmeiras do Abel é muito forte fora de casa. O Cano abriu o placar, né? Num pênalti, e foi pênalti mesmo, indiscutível. Só que depois teve um erro do Martinelli e teve um frangaço. E aí foi gol do Vitor Roque e teve um frangaço do Fábio, que é uma das possibilidades da nossa enquete aqui. Antes, né? O gol de empate aos 49, o Palmeiras não tinha dado um chute a gol sequer até os 49 do primeiro tempo. Isso mesmo. Quando o Maurício empata. Um chute a gol. O primeiro tempo do Palmeiras foi horrível. Horrível. E aí, na última bola do primeiro tempo, o time consegue, na transição, o Giai pega essa bola, vai inverter lá no Sousa. O Sousa tinha entrado no lugar do Felipe Anderson machucado de novo. E aí, no segundo pau, vem o Maurício e cabeceia, mas dá uma olhada. Nossa Senhora. Raramente ele comete esse tipo de falha. Né? O Fluminense, foi um castigo, o Fluminense não jogou mal o primeiro tempo. E o Palmeiras tem isso, né? Talvez seja o time que consiga essas coisas, né? Nos últimos tempos. E aí vai para o intervalo com uma outra situação, né? E no segundo tempo teve também o erro do Martinelli, incrível, a gente vai ver também. Mas é que tá.
é um time que venceu 2 partidas seguidas, é o melhor visitante do Brasil. E é um time que vai brigar lá em cima e tem muita condição de melhorar o seu desempenho. Vários jogadores ainda não atuaram, depende também do treinador. Encontrar a melhor formação. Esse é o erro do Martinelli. Olha lá, não é... Olha, meu estilo. Realmente, como o Renato Portaluppi falou, estamos entregando gols para os adversários, né? Então, nesse jogo, o Fluminense entregou os 2 gols, né? O Vitor Roque foi muito bem, interceptou, puxou para a esquerda. Aí o Palmeiras vai para... Agora vai já dar aquele sinal de luz no retrovisor, tá chegando, como em todos os campeonatos. Isso é diferente do Flamengo. Em todos os campeonatos de pontos corridos, o Palmeiras ou ganha, ou é vice, ou tá ali. Esse é o estilo... Tá brigando sempre até o fim. Então ele vai fazer isso. Ano passado fraquejou diante do Botafogo, mas ele tem mais elenco para mim, inclusive que o Flamengo, que o Cruzeiro tem, com certeza. E agora é saber como o Palmeiras vai passar as próximas semanas. Porque para o Palmeiras também ter o derby na Copa do Brasil não é uma coisa tranquila. Esse é um jogo que mexe com as estruturas, né? Então o Flamengo tem o Atlético, o Cruzeiro tem o CRB, o Palmeiras tem o Corinthians. E nesse final de semana que antecede a Copa do Brasil, os 3 primeiros colocados, eles jogam em casa. O Palmeiras recebe o Grêmio, que está muito mal, né? Então a tendência é que o Palmeiras faça os 3 pontos. O Cruzeiro recebe o Ceará. A tendência é que o Cruzeiro faça os 3 pontos. O Flamengo recebe o Galo. A tendência é que o Flamengo faça os 3 pontos. Então, a tendência antes da Copa do Brasil é que esses 3 times se consolidem mesmo ali na briga pelo título. E o Palmeiras, em termos de resultado, conseguiu o que não vinha conseguindo há algum tempo. 2 vitórias, essa no Maracanã, então, ainda há muito tempo, mas 2 vitórias seguidas que recolocam o time na briga pelo campeonato. Agora, Casão, a gente sempre tá falando, não, o Palmeiras tem que jogar mais, o Palmeiras tem que jogar mais, contratou não sei quem, tem que jogar mais, tem que jogar mais, tem que jogar mais. Porém, desse jeito aí, ontem virou o jogo e, enfim, tá na briga pelo título, como sempre está. Dizer que o Palmeiras tem que jogar mais também não é uma novidade. É verdade. Não é todo ano, o Palmeiras tem que jogar mais, não é possível. Contratou não sei quem, quando tá no final do campeonato, tá lá em cima brigando pelo título, tá em semifinal, quartas de final Libertadores. Todo ano tem essa discussão de jogar mais, jogar mais. Eu acho o Palmeiras o seguinte: o Palmeiras é um time mais tático do que técnica individual. O trabalho do Abel, ele é muito mental, foco, né? Ele tem uma equipe com foco mental fortíssimo, tanto que vira jogo, ganha muito fora de casa, porque ele é raro o Palmeiras baixar o foco durante uma partida, é muito raro, né? A maioria dos times acontece isso com cansaço ou final de jogo. O Palmeiras continua sempre ali do mesmo jeito. E super tático, né? Super tático. Todo mundo tem função definida ou várias funções dentro do campo. Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, mas é tudo programado. Tem pouca iniciativa própria de jogadas individuais, fora o Estevão, que fazia isso o tempo todo. O resto do time é tático. E quando o jogo é tático, muito forte taticamente, você tem que abrir mão um pouco do espetáculo. Você perde um pouco a parte técnica, a parte da beleza do jogo. Porque o time é preparado para uma tática definida, né, para funções. E aí a gente fica cobrando porque a gente gosta de ver jogo tipo lá no Mundial, né? Copa do Mundo todo mundo amou. Porque todo mundo era obrigado a jogar bem tecnicamente, porque o adversário era fortíssimo. Só taticamente você não ia suportar enfrentar os adversários europeus, por exemplo, só na tática. Quando passou para o mata-mata, que precisou ter mais técnica individual, os times brasileiros perderam e vieram embora. Na primeira fase, que dava para disputar mais na tática, mas os adversários europeus eles iam se classificar mesmo, estavam empurrando um pouco com a barriga, deu para ganhar. Mas chegou no mata-mata que exigia mais coisas dos times. Quem foi para a final? Foi o PSG e o Chelsea, que foram os 2 times que melhor jogaram tecnicamente
das oitavas para frente, não foi? O Chelsea amassou, o PSG amassou o Real Madrid e o Chelsea também amassou o PSG. Enfim, não é só tático, né? Mas eu acho que o Palmeiras é fortíssimo, não dá para exigir muito. Vai jogar melhor que isso? Vai, muitas vezes, talvez a maioria das vezes. Mas não vai ser aquele espetáculo brilhante que a gente sempre deseja ver. E continua fortíssimo do mesmo jeito. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais.